Fala galera do De Fora pra Dentro. Bom, vocês devem, bom, eu imagino que alguns de vocês, ou muitos, estão acompanhando a Copa do Mundo de clubes de futebol que está acontecendo nos Estados Unidos. E há um fenômeno muito interessante acontecendo no Brasil, observando esse evento lá nos Estados Unidos e que tem muito a ver aqui com o canal. Antes de eu começar a contar essa história, eu quero primeiro me desculpar com vocês pelo seguinte, houve uma interrupção aqui na produção de vídeos do canal, não é o objetivo e nem falta de vontade. Só para contar para vocês, na semana passada, jogando futebol, inclusive, eu jogo futebol 2 vezes por semana aqui, um campeonato no sábado e um jogo mais casual nas terças-feiras. Eu, às terças-feiras, ocasionalmente jogo com a seleção master de futebol de salão aqui da Nova Zelândia. E agora, recentemente, eu fui convidado para jogar alguns amistosos que eles estão desenvolvendo, e na semana passada foi com um combinado da seleção master da Polônia com a Sérvia. O jogo foi um pouco mais pegado do que um jogo casual normal e eu me machuquei. Eu cortei o supercílio, não sei se talvez não dê para ver aqui, mas eu tô com, né, uma cicatriz aqui. E fui no hospital, você não toma mais pontos, agora eles colam, né, uma coisa esquisitíssima. Depois a gente pode até fazer um vídeo sobre o sistema de saúde da Nova Zelândia, né, que é curiosíssimo. E no dia seguinte, minha vista estava embaçada, bem embaçada. Tive que voltar no médico e descobriu que o olho estava arranhado, e isso fez com que eu fosse obrigado a diminuir as horas em frente ao computador. Eu ainda estou com essa prescrição de não mais de 2 horas por dia na frente do computador. Então isso tem causado vários problemas, e eu tenho já ficado mais de 2 horas, diga-se de passagem. Então, a produção de vídeos aqui do canal diminuiu um pouco, eu faço aqui no computador, né, em frente ao computador, então enfim. Mas falando em futebol, tem um fenômeno bastante interessante acontecendo no Brasil, e que tem um pouco a ver, na verdade tem muito a ver com aquilo que a gente tem falado aqui no canal. Bom, como vocês sabem, o Campeonato Mundial está rolando. Participam do Campeonato Mundial 6 clubes sul-americanos: River Plate e Boca Juniors da Argentina, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras do Brasil são os representantes da América do Sul. Tem clubes do México também, alguns clubes dos Estados Unidos, mas os clubes sul-americanos são esses 6. E recentemente, quando eu estava trabalhando, eu botei um vídeo do YouTube para rolar, e sabe quando vai rolando uma playlist qualquer? E começou um react de torcedores depois do segundo jogo do Flamengo, quando o Flamengo venceu o Chelsea, que é um time inglês da Premier League, o quarto colocado da Premier League, o campeonato mais difícil do mundo. O Flamengo venceu por 3-1, aqueles que não são ligados em futebol. E, curiosamente, nesse react, havia torcedores de clubes rivais do Flamengo. Palmeiras, Botafogo, o próprio Botafogo, que é um rival histórico, né? Palmeiras, Corinthians, Botafogo, vários torcedores, São Paulo, torcendo para o Flamengo. E aí eu comecei a perguntar, eu fiz até uma enquete no Twitter a respeito disso. Isso realmente está acontecendo. Para as pessoas que não são muito ligadas em futebol, o torneio latino-americano, né, ou sul-americano, que é a Libertadores da América, eu nunca tinha visto um torcedor do Palmeiras torcer para o Flamengo em hipótese alguma. Nunca vi um torcedor do Botafogo torcer para o Flamengo. É como se, né, coisa surreal. Isso foi uma coisa, é um fenômeno novo, recente. E é um fenômeno, um levante contra a Europa, contra as questões que envolvem o futebol. Esse fenômeno me fez pensar, e eu entrei em contato com o meu ex-sócio da minha pesquisa. Eu fiz durante muitos anos uma pesquisa acadêmica sobre estádios de futebol, chamado Stadia. E eu fui o líder dessa pesquisa por muitos anos, e depois, nos últimos 2 ou 3 anos, eu passei a condução dessa pesquisa, administração de contratos, etc.,
por um professor que trabalhou comigo nessa pesquisa há muitos anos, da Universidade de Malmo, o professor Paul Holmes, que agora trabalha para o Bayern de Munique, inclusive, que vai jogar contra o Flamengo pelo Mundial de Clubes. Olha que coincidência. Eu entrei em contato com ele para nós retomarmos um trabalho que nós começamos em 2014, 15, na verdade, 10 anos atrás, falando sobre as questões relativas ao futebol. Eu vou chegar no ponto que interessa, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês uma parte pequena desse documento, que era a estrutura que a gente estava pensando para um artigo, tá? E o artigo dizia o seguinte: o interesse de dirigentes corruptos em manter o futebol sul-americano subdesenvolvido, traduzido aqui com AI qualquer aí da vida, tá? A introdução, a discussão sobre a disparidade entre o futebol europeu e o sul-americano frequentemente levanta questões sobre o interesse por trás da manutenção dessa lacuna. Bom, nós escrevemos esse artigo, ainda não publicamos, ficou parado nas gavetas aí das universidades e estamos pensando em escrever. E voltamos a nos falar a respeito disso na semana passada. No final de semana falamos mais um pouco. E ele sugeriu o seguinte título para esse artigo, né? Colonialismo no futebol. Por quê? Porque existe sim uma estrutura no futebol sul-americano que é uma estrutura, eh, não dá para dizer que é corrupta, apesar de haver várias evidências sobre corrupção no futebol brasileiro ou sul-americano, não tenho como provar isso aqui, não vou falar sobre o que é corrupção, mas há sem dúvida alguma, e aí sim podemos dizer, porque é uma questão de opinião, uma gestão muito amadora, né, do futebol, sul-americano. E segundo esse artigo, nós conseguimos achar evidências acadêmicas que há interesse para que isso seja mantido dessa maneira. Só que aí eu falei: "Olha só, eu acho que chamarmos e declararmos colonialismo no futebol é um pouco de exagero". Ele falou: "Não, porque ele é sueco". Nós então, discutindo sobre isso, falamos na segunda-feira, ontem aqui na Nova Zelândia, falamos com a professora Patrícia Randall, da Universidade de Stuttgart, que também trabalhou com a gente muitos anos, uma amiga nossa, foi a maior, a figura mais importante na pesquisa na questão de fundos, ela conseguiu muito, muito dinheiro para a nossa pesquisa. E ela alemã, também sugeriu o tema, achou que o título colonialismo do futebol era um tema apropriado, e eu disse que não. Eu que falo muito aqui no canal sobre a questão, do impacto da colonização e do colonialismo na estrutura social brasileira, é claro que eu entendo que há também esse problema social, também permeia a CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, também permeia as federações estaduais de futebol e também os clubes, é claro que tem. Mas aí eu acho que é um exagero, eu acho que é um exagero. Se nós admitirmos isso, nós vamos admitir que todos os segmentos, nacionais são influenciados decisivamente pela questão do colonialismo. Todos são influenciados, mas a culpa, a opção estrutural, organizaciona organizacional e sistêmica para que não seja subdesenvolvido. Há uma opção por ser subdesenvolvido. E a opção por ser subdesenvolvido é muito simples, para que você entenda, né, segundo a nossa hipótese. Manter o futebol brasileiro subdesenvolvido garante a venda de jogadores para o exterior. A venda de jogadores para o exterior tem vários componentes desse processo de venda que são difíceis de traçar financeiramente, da onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro. Então é interessante manter esse fluxo de jogadores saindo do Brasil, muitos jogadores saindo do Brasil, para que haja bastante dinheiro entrando de maneira muito flexível. O dinheiro entra, é difícil, é muito mais difícil, por exemplo, você traçar a origem do dinheiro, de uma venda de jogador do que um contrato de patrocínio, por exemplo. Então, é claro que os comportamentos corruptivos que acontecem dentro das federações têm muito a ver com a questão colonial, mas aí eu acho um exagero. Haverá pessoas que vão dizer que tem. A questão pragmática é o seguinte: independente do colonialismo ou não que exista,
há um levante do torcedor sul-americano. É claro, quando, né, os jogos chegarem nas partes mais decisivas, é muito, muito provável que os torcedores vão deixar de torcer para os times rivais e vão torcer para que eles percam. Ninguém vai querer que o Flamengo seja campeão mundial de novo, né? Isso é encheção de saco total. Ou o Palmeiras, né, que nunca ganhou mundial, e tem uma piadinha, né? Palmeiras não tem mundial, enfim. Tem tudo isso para acontecer. E eu acho que essa rivalidade vai desmanchar. Mas eu tenho 50 anos, completei 50 anos recentemente. Eu nunca tinha visto ou ouvido nada similar a isso, de torcidas rivais apoiando o time. Isso tem a ver com a fragilidade do momento do futebol brasileiro. E assim, por mais que você que esteja nos acompanhando não goste de futebol, quando você viaja para fora do Brasil, você ainda vê a importância do futebol brasileiro. Ainda tem um peso cultural, ainda tem uma importância cultural o futebol brasileiro. Ainda há destaque. Olha só, o futebol brasileiro ainda abre portas. Então tem uma questão cultural importante do futebol brasileiro para a sociedade brasileira, apesar disso estar diminuindo. Mas o torcedor não entende isso muito bem. O torcedor vê simplesmente os times brasileiros perdendo, vê um futebol brasileiro cada vez mais decadente e vem com um certo glamour a questão europeia, e entendem que isso não precisava ser dessa maneira. Então, tem aquilo de torcer para o mais fraco, torcer para o cachorro pequeno, torcer para o Davi contra o Golias. E esse sentimento é mais forte do que a rivalidade futebolística, que é uma das coisas mais fortes que existe no futebol. Então eu achei isso uma coisa inte in in interessantíssima de tratar aqui no canal, porque tem a ver muito com essas relações, com as relações que nós temos, da observância que nós temos com relação ao continente europeu, à superioridade e um sentimento ruim, ruim. Eu continuo achando, que colonialismo, para o uso naquele artigo que tem a ver com essa história do futebol é uma coisa muito forte, mas eu entendo também o que isso quer dizer, a importância disso dentro da questão do futebol. E por que eu quis fazer esse vídeo a respeito disso? Por 2 coisas. Primeiro, porque eu acho que a questão europeia, sul-americana, o desenvolvido, subdesenvolvido, é uma coisa que vai ganhar outros capítulos daqui para frente. Não acho que vai haver essa relação de subserviência que existe, conceitual também, olha só, o que é europeu é bom. Eu acho que a gente vai observar nos próximos anos, a gente já tem observado isso de maneira muito forte, a questão do desmanche do eurocentrismo, e nós vemos agora, por exemplo, uma união em torno de alguma coisa contra essa visão europeia. Uma coisa bem superficial, que o futebol é entre as coisas mais importantes a coisa menos importante, ou entre as coisas menos importantes a coisa mais importante. É uma coisa, futebol não tem importância nenhuma, apesar de eu podem ver, né, eu sou fanático por futebol, mas não é uma coisa que eu cada um tem alguma coisa na sua vida que aprecia sem ser muito importante. Mas o que é importante é essa questão cultural e o comportamento do brasileiro hoje. Não são todos, talvez sequer seja a maioria, mas há torcedores rivais torcendo para o rival contra os gigantes europeus. E eu achei isso interessantíssimo, eu acho que vale a pena a gente registrar. Você que está acompanha o futebol, você torceria para um rival quando o seu time jogasse contra um gigante europeu? Diga aí o que você pensa no comentário. Se você quiser dar uma força no canal, é muito simples. Você deixa o like, você se inscreve no canal, ou você marca o sininho de notificação. Você querendo falar com a gente, falar sobre imigração, morar fora do Brasil, tiver alguma dúvida, mande um e-mail pra gente. Entre em contato. Ajude se tornando um Patreon aqui do canal. E há maneiras diferentes de fazê-lo. Você pode fazer através do Pix aqui, ó, no Super Pix FC. Tá aqui, ó, superpixfc@gmail.com. Você faz um Pix pra gente, manda sua mensagem, você garante que a sua pergunta será respondida. Você pode também fazer o mesmo se você estiver fora do Brasil através do buymeacoffee.com/, de fora para dentro, ou se você estiver no Brasil, você pode fazer através do livepix.gg/, de fora para dentro. Tá bom? Dê uma força pra gente. Então aqui, ó, ou melhor, estão aqui, né, as 3 maneiras de você ajudar o canal. Mas a maneira mais simples mesmo é você deixando o like, você se inscrevendo no canal e você compartilhando esse vídeo. Mais uma vez eu peço desculpas pela demora, foi a questão
aqui do Zoio do Fabrício, mas aos poucos a gente vai voltando, eu espero manter a rotina novamente. Grande abraço, deixe seu comentário, a gente se vê aqui no De Fora Pra Dentro. Até a próxima.